E aí, meus caros alunos, vamos lá, olha lá, de olho no laboratório de química aí, hein? Vocês aí, ó, do terceiro ano do ensino médio, que bacana, olha. Hoje nós temos uma aula maravilhosa de química orgânica, porque na anterior vocês viram sobre as funções oxigenadas, né? Nós tratamos álcool e enol. E na sequência, conforme falamos também para vocês, nós temos ainda muito mais funções oxigenadas. Vamos ficar de olho aqui. Então, olha só, fica de olho o que acontece agora. Nós vamos trabalhar na aula de hoje, nessa aula de número 10, com as funções fenóis e éteres. Fenóis e éteres. Então, nós vamos aprender a identificar o que é um fenol e a sua nomenclatura, assim como éteres e a sua nomenclatura. Então, aprender a dar nome aos compostos, mas primeiro a gente tem que identificar se realmente aquele composto é um fenol ou é um éter. E, na sequência, olha só, fenol. Afinal de contas, o que são fenóis, né? São compostos orgânicos que podem ser considerados derivados de um hidrocarboneto aromático, que é aromático, aquele que tem anel benzeno, tá bom? Pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio do núcleo benzênico por igual números de hidroxila, né? Então, lá nos álcools, nós vimos que quando a hidroxila está ligado a um carbono saturado, aí nós temos um álcool. Mas quando a hidroxila, mesmo a cadeia sendo aberta, se o carbono for insaturado por duas ligações, nós teríamos o quê? O enol. E o fenol é quando a hidroxila, você tendo o núcleo benzeno C6H6, só carbono e hidrogênio, você tirou um hidrogênio do benzeno e substituiu por uma hidroxila, automaticamente nós estamos diante do fenol, tá certo? Sendo assim, grupo funcional do fenol, conforme eu falei. Tá vendo aqui, ó? O grupo benzeno, isso aqui é exatamente o benzeno, e na substituição do hidrogênio do benzeno por uma hidroxila, nós teremos o fenol. Lembrando que todos os 6 carbonos que constitui o benzeno, tendo 3 duplas ligações alternadas, esses carbonos são insaturados. Então, quando a gente fala núcleo aromático, é em homenagem ao núcleo do benzeno, tá bom? No qual diretamente está ligado uma hidroxila, caracterizando, portanto, o grupo funcional dos fenóis. Então, falei para vocês muito importante para vocês sobre isso, não foi? Então, que como os compostos orgânicos, eles são muitos compostos orgânicos, é necessário, você, meu caro aluno, fique ligado nos grupos funcionais. Cada função orgânica é representado de imediato por um grupo funcional. Esse grupo funcional, independente do composto orgânico, desde que pertence àquela função orgânica, ele é caracterizado por um grupo funcional, porque são muitas funções orgânicas, né? Tem os hidrocarbonetos, tem as funções oxigenadas e tem as funções nitrogenadas. Lá, na química inorgânica, vocês viram no primeiro ano, existiam apenas 4 funções inorgânicas, que eram ácidos, bases, sais e óxidos. Aqui nós temos uma variedade, né? Das funções oxigenadas, conforme eu mostramos na aula anterior, vocês têm aqui, ó, álcool, enol, temos fenol, temos aldeído, temos cetona, ácidos carboxílicos. Sim, nós temos o éter e ácidos carboxílicos e ésteres, são muitas as funções. E nós estamos trabalhando aqui hoje com a função, ok? Nós estamos trabalhando, olha só, inicialmente com fenol. E em seguida você vai conhecer o que significa um éter, né?
Mas, continuando aqui com os fenóis, as estruturas dos fenóis também podem apresentar o quê? Radicais. Não tem problema. Além da hidroxila ligada diretamente ao anel benzeno, podemos ter também várias hidroxilas ligadas ao anel benzeno, portanto, caracterizando os fenóis. Nós vimos os álcools, por exemplo, onde os álcools também poderiam ser ramificados, apresentando lá os seus radicais metil, etil, etc. Tá bom? Com relação aos fenóis mais conhecidos, então nós temos o seguinte: uma vez estabelecido a posição da hidroxila no anel aromático, no anel benzeno, as outras posições recebem nomes diferenciados. Então, por exemplo, o radical está aqui, ó, nessa posição. Então, essa posição a gente chama de posição orto. Neste outro carbono, posição meta. E neste outro carbono, posição para. Então, sendo assim, o primeiro exemplo, olha, ortocresol, né? Ortocresol. Então, nós temos... Por quê? Porque o fenol, ele é apenas o fenol quando eu tenho a hidroxila ligada diretamente no benzeno. Mas surgiu um radical, o radical metil, então essa denominação ela muda especificamente. Então, nós temos, pelo metil estar na posição orto, então nós chamamos agora de ortocresol ou ocresol. Se o radical está na posição metacresol, e se tiver na paracresol. Então, isso aqui são fenóis que não deixam de ser fenóis, tá bom? Só que esses fenóis, eles recebem denominações diferentes devido à posição do radical, ok? Na posição orto, meta e para. Caracterizando, portanto, os fenóis com ramificações. Só para enaltecer, né? E você diferenciar. Maiores detalhes, vocês podem pegar qualquer livro de química orgânica, que vocês vão ter lá essas especificações, né? Esses fenóis para que você possa conhecer mais detalhadamente. Algumas características que são fundamentais nos fenóis são as seguintes. Olha só. Os fenóis, eles possuem um cheiro forte e muito característico. Então, substâncias químicas, vocês não devem manusear em laboratório assim, espontaneamente. Para você trabalhar com segurança e no laboratório você está manipulando ou manuseando fenóis, é necessário que você vai usar os EPIs, o equipamento de proteção individual, como sendo máscaras, luvas, ok? Para que você não expire, não venha respirar os vapores dessas substâncias. Então, não é como a água, né? A água é a única substância que você não precisa utilizar essas ferramentas. No entanto, olha aí, os fenóis, eles possuem um cheiro forte, muito característico. Eles são tóxicos, quer dizer, podem trazer alguns efeitos colaterais no organismo, né, se você manusear de forma incorreta. Eles são corrosivos quer dizer, na presença de metais, eles podem causar alguma oxidação, e também os fenóis, eles podem causar queimaduras. Por isso que recomendamos, você, meu caro aluno, você que é um estudante, e você vai ao laboratório, possivelmente, manusear essas substâncias, tem que ter muito cuidado, utilizando os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Alguns fenóis, eles possuem propriedades também, são bactericidas e fungicidas, que quer dizer, em determinadas concentrações, quer dizer, sendo dissolvido em alguns solventes e tal, eles podem ter propriedades de bactericidas, isto é, de matar, eliminar bactérias, ou também fungos, tá certo? Então, por isso que fazemos as recomendações quanto a essas características dos fenóis. Assim sendo, eles são incolores, a água também é incolor, tá bom?
Mas cuidado, hein? Nem todo líquido que é incolor significa dizer que ele é água. Pouco solúveis ou quase solúveis na água. Mas em algumas bases, substâncias que são alcalinas, né? Substâncias que têm o pH acima de 7, então esses fenóis, eles são solúveis. Portanto, uma coisa que eu queria lembrar para você é quando você estiver no laboratório, verifique o seguinte: nem todas as substâncias que são incolores, elas são, ok? Nem todas as substâncias que estão incolores, elas representam água, porque a água, ela praticamente não tem problema você manusear. Mas se você tem um recipiente e aí você não está sabendo qual a substância, você pode se complicar. No caso, por exemplo, dos fenóis, tá bom? Vamos continuar observando aqui, ó, olhando. São incolores, né? Pouco solúveis em água. E em algumas bases, eles conseguem solubilizar. Caracterizando aqui, para você entender a diferença. Toda substância, olha, você tem um ciclo aí, né? Um ciclo com 6 carbonos. Mas somente o primeiro aqui é que nós chamamos de fenol. Por quê? Porque a hidroxila está ligada ao anel benzeno. O anel benzeno, vocês viram quando nós falamos lá dos aromáticos, dos hidrocarbonetos, ele pode ser caracterizado, as 3 ligações, por um anel. E a gente chama isso caracterizado pela ressonância dos elétrons π. Já nesse segundo exemplo, não é um fenol, porque não tem um ciclo e não tem internamente as duplas ligações alternadas. Então, cuidado, muito cuidado. Nem sempre, você tendo um ciclo com 6 carbonos, ele representa o fenol. Mesmo que você tivesse, nesse segundo exemplo, 2 duplas ligações, jamais conseguiria identificar ele como fenol. Somente se o anel no qual a hidroxila estiver ligada for exatamente o anel aromático, o anel do benzeno. Então, aqui é somente lembrando, meu caro aluno, para que você possa alertar e saber diferenciar, tá joia? Continuando ainda, seria bom a gente conhecer a aplicabilidade de alguns fenóis do cotidiano. Entre eles, nós sabemos que os fenóis, eles estão presentes em desinfetantes, né? Aquelas substâncias que servem para desinfectar, isto é, para matar micro-organismos. Também nos produtos químicos antissépticos, tá? Bucais, antissépticos bucais. Lembrando que em pequeníssimas concentrações, porque em concentrações exageradas, então maiores podem prejudicar o organismo. Então, eles estão presentes os fenóis em desinfetantes, antissépticos bucais e também antissépticos hospitalares. Assim como na fabricação de medicamentos, na fabricação de plásticos, explosivos e corantes, né? Corantes são pigmentos, entre outras aplicações. Geralmente, quando a gente pensa, mas existe fenol? Sim. Só que em pequeníssimas concentrações, de forma que não vem alterar o princípio ativo daquela substância, nem também causar danos à saúde do ser humano. Tá? Na fabricação também do quê? Os fenóis utilizados. Picrato de butambeno ou ácido pícrico. Então, princípio ativo das pomadas para as queimaduras, tá bom? Mas isso aí também, lembrando, em pequenas quantidades. Geralmente nós estamos falando dos fenóis. Fenóis que nós chamamos de hidroxibenzeno, né? Hidroxibenzeno, a hidroxila ligada diretamente ao neobenzeno, que no geral trata-se da função orgânica benzeno ou fenol. Aqui nós temos o quê? Um fenol e nós temos aqui, ó, só,
nas posições meta, nós temos aqui NO2. E na posição para também NO2. O que acontece? Trata-se de um fenol? Sim. A hidroxila está ligada diretamente ao anel benzeno. Como temos 3 NO2, que a gente chama nitro, e aí posiciona-se. Onde está a hidroxila? É o carbono 1. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 4 e carbono 6. Logicamente, olha só. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem um nitro no carbono 2, um nitro no carbono 4 e existe um nitro no carbono 6. Aí o nome 2, 4 e 6 trinitrofenol. Fenol por quê? Fenol porque a hidroxila está ligada diretamente, ok, ao anel benzeno, ou seja, ao anel aromático. Então, eu entendo que vocês também agora, já podemos ver, que vocês já compreenderam o que caracteriza as funções fenol, né? Somente a hidroxila ligada ao benzeno, mas poderão também, nas posições orto, meta e para, apresentar alguns radicais. Portanto, olha só, os grupos dos fenóis também aparecem em algumas drogas, né? Então, nós falamos droga, mas olha só, nós temos a droga, o medicamento não deixa de ser uma droga. E os componentes do medicamento, que chamamos de fármacos, né? E aí, nós temos aqui, no caso, da cannabis sativa, né? A cannabis sativa, que é o principal componente da planta cannabis sativa, né? Ele que é o quê? O THC. THC quer dizer tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol. Então, esse aqui, é verdade que na cannabis sativa existem outros componentes, né? Limoneno, canabidiol, enfim. Mas, como derivado das plantas, que as plantas que nós chamamos isso de terpenos, nós temos o quê? O THC, o principal componente da cannabis sativa. E olha a estrutura molecular do THC, né? Do tetrahidrocannabinol. Então, olha aí, ó. Nós temos a função fenol presente. Lógico que no THC existe na estrutura outras funções orgânicas, né? Aqui nós temos o quê? Um éter, né? E nós temos os fenóis. O THC é o principal componente ativo da droga, ou seja, da cannabis sativa, que ele é o principal responsável pelos efeitos da maconha ou da marijuana, tá bom? Então, historicamente, né, cientificamente comprovado, o THC é o que gera no organismo a chamada apoptose, né? Ele mata, ou seja, ele destrói as células, os neurônios, né? As células nervosas. Por isso, quem consome fica aquela, né, tranquilão, quer dizer, o THC, 90% da composição, aproximadamente, da cannabis sativa, é constituído o seu principal componente, que chama THC, tetrahidrocannabinol, ou o que nós estamos falando da presença na sua estrutura molecular do fenol. Lembrando que é uma estrutura mista. Além de fenol, existem outras funções presentes na sua estrutura molecular, tá bom? Só para alertar vocês. E lembrando, quando a gente fala droga, vocês veem farmácia. Farmácia antigamente era drogaria. Droga é o medicamento. Os componentes do medicamento são os fármacos, tá bom? Mas aqui, como se trata de uma droga natural, então estamos abordando sobre a cannabis sativa. E na sequência, o gengibre. O gengibre, rico em 6-gingerol, é uma substância que já foi usada em testes para combater o câncer e mostrou um bom resultado. Agora, observa só na estrutura do 6-gingerol, que corresponde ao gengibre.
Você pode olhar que aqui nós também temos o quê? A função fenol presente. Nós temos outras funções? Claro que nós temos outras funções. Nós temos aqui, por exemplo, olha só, a função álcool, nós temos a função cetona, são várias outras funções orgânicas presentes na estrutura molecular do glicerol. Por quê? Como nós estamos abordando principalmente o fenol, nada melhor do que observarmos que muitas das estruturas moleculares que representam várias substâncias, elas podem conter na mesma estrutura molecular funções orgânicas diferentes. Então, lógico, conforme eu falei para vocês, o que é imprescindível, meu caro aluno? Que você conheça os grupos funcionais, isto é, as características principais de cada função orgânica. E na sequência, olha aí, o eugenol. O eugenol é um fenol encontrado no cravo da Índia e é usado como antisséptico bucal. Sendo assim, olha aí, ó, nós temos aqui, ó, o grupo também a função fenol presente nessa estrutura molecular, além de outras, tá certo? Só para a gente lembrar que você, como aluno do terceiro ano, grave bem, procure identificar bem o que caracteriza, por exemplo, a função álcool, a função enol e agora a função fenol, da qual a gente está falando sobre as funções oxigenadas. Para isso, agora que você já identificou, ou já sabe identificar compostos orgânicos dos quais tenham função fenol, vamos aprender como se dá nome às substâncias, ou seja, a substâncias que contêm fenol. Daí temos o quê? Nomenclatura de fenóis. A regra de nomenclatura de UPAC, quer dizer, União Internacional de Química Pura e Aplicada, para todo e qualquer fenol é a mesma. E como você atribui, então, ou dá o nome a um determinado composto? Primeiro, hidrox. Por que hidrox? Vocês viram? A hidroxila. E depois o nome do aromático. Por quê? A hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, nós temos o que chamamos de fenol, tá? Mas para isso, como existem vários fenóis na natureza, é bom que saibamos como identificá-los e também atribuir o nome a cada composto que representa essa função. Portanto, olha só, quando a gente tem fenóis ramificados com apenas uma hidroxila, aí você lê hidróxido e o nome do aromático. Como assim? Olha aí, ó. Nós temos aqui, aí, só para observar, voltando um pouquinho, olha, se tiver só hidroxila, então hidróxido e aromático, tudo bem. Estou falando em termos de uma hidroxila. Agora, a hidroxila e no composto nós temos o quê? Radical metil. O que acontece? Conforme eu mostrei a numeração dos carbonos do grupo benzeno, então no carbono 2 eu tenho o quê? O radical metil. E aí eu leio o quê? 2-metil hidroxibenzeno. E vocês viram que é o quê? O metacresol, né? Metacresol seria o nome vulgar, o nome comercialmente. Mas segundo a IUPAC, o metacresol seria o quê? 2-metil hidroxibenzeno. Com relação ao segundo exemplo, olha aí, ó. Então, ou um hidróxido 2-metilbenzeno, como queira. Porque a hidroxila está no carbono 1. Com relação ao segundo exemplo, nós temos o quê? Ó? Nós temos, na posição 3, o metil. Então, 3-metil hidroxibenzeno ou 1 hidróxido 3-metilbenzeno. Lembrando que a hidroxila está sempre no carbono 1. E no terceiro exemplo, 4-metil, né? 4-metil hidroxibenzeno, ou simplesmente 1 hidróxido 4-metilbenzeno. Quanto à nomenclatura usual, nós vimos lá, ó, metacresol, paracresol e ortocresol, né? Ortocresol, metacresol e paracresol. Lembrando que ali a nomenclatura usual. A nomenclatura de IUPAC, a nomenclatura oficial internacionalmente conhecido,
é essa que vocês estão conhecendo aí, tá bom? 2-metil-hidroxibenzeno, 3-metil-hidroxibenzeno e 4-metil-hidroxibenzeno. E assim sucessivamente. Portanto, os fenóis podem ter suas ramificações. É interessante que você identifique onde e qual posição que ela se encontra, tá certo? Na sequência, os fenóis que tenham 2 ou mais grupos hidroxilos. Como é que nós fazemos? O nome do hidrocarboneto aromático, seguido do prefixo, ou seja, referente à quantidade, e a terminação ol, né? Porque nós estamos na função fenol. Sendo assim, olha aí, nós temos agora um benzeno com 2 hidroxilas. Então, benzeno, uma hidroxila no carbono 1 e outro no carbono 3. Então, benzeno 1,3-diol, benzeno 1,4-diol e o que acontece? Benzeno 1, 2 e 3, triol. Triol porque nós estamos trabalhando com o quê? Com o fenol. Então, nas posições 1, 2 e 3, nós temos 3 hidroxilas, né? E assim sucessivamente. Nada melhor para você, meu caro aluno, compreender o que estamos abordando nesta aula, é você partir agora para o aprender fazendo, ou seja, uma atividade na qual, através do enunciado, você pode escolher as questões, ou seja, as alternativas que acharam conveniente e correta. No exemplo 1, temos o seguinte, ó. O bactericida Fomecin A, cuja forma estrutural é essa representada aí, que vocês estão vendo, o que acontece? Apresenta as seguintes funções. Letra A, alcano, enol e álcool. Letra B, fenol, álcool e éter. Letra C, álcool e fenol. Letra D, enol, alceno e fenol. Letra E, álcool, fenol e enol. E aí, você que aprendeu, já conheceu as funções álcool, função enol, alcano, que é hidrocarboneto, e também fenol, afinal de contas, nessa estrutura mista, né, que tem, então vamos ver o seguinte, qual a alternativa correta? Aí você observa, olha só, álcool e fenol. Por que álcool? Olha só, aqui nós temos, fora do anel aromático, H2COH. Então, isso aqui representa o álcool. E o fenol, nós temos aqui, ó, hidroxila, diretamente ligado ao anel benzeno. Então, é verdade que trata-se de uma estrutura mista e que nessa estrutura mista nós temos 2 funções oxigenadas ao mesmo tempo. Álcool e fenol. Deu para entender aí, meu caro aluno, que eu falei desde o início? Gravem bem os grupos funcionais que constituem as principais funções orgânicas, porque, assim como lá na cannabis sativa, né, nós tivemos o THC, tetraidrocannabinol, onde apresentaram várias funções orgânicas, no eugenol, ok, no gigerol, enfim. É muito importante que, na química orgânica, fixamos na memória os principais grupos funcionais. E, na sequência, olha só, a gente aprendeu até agora como identificar e dar nome aos fenóis. Agora, nós partiremos para o quê? Para os éteres. Os éteres são compostos que apresentam um átomo de oxigênio ligado entre 2 átomos de carbono. Então, se o oxigênio fica ligado entre 2 átomos de carbono na cadeia, aí nós temos um heteroátomo e caracteriza, portanto, os éteres. Mas lembrando, só é éter quando o heteroátomo for o átomo de oxigênio. Para isso, o grupo característico é o quê? Esse grupo funcional que nós temos, onde cada radical desse aqui, representado, olha, com carbono. Então, nós temos 2 radicais, nós temos cadeia carbônica interceptada por um átomo de oxigênio.
Esse átomo de oxigênio é o que a gente chama ele de heteroátomo. Um átomo que é diferente de carbono e que está entre dois carbonos. Na sequência, como eu posso identificar alguns álcools da natureza? Vamos verificar algumas propriedades físicas dos éteres? Então, a propriedade física dos éteres, nós temos que os éteres são compostos fracamente polares. E o dipolo dos ésteres é tão pouco intenso que o ponto de ebulição, quer dizer, a temperatura com que ele passa do líquido para o gasoso, é semelhante ao dos alcanos, mas bem inferior ao dos álcools. Então, se você pega o álcool, o éter qualquer, e a água, qual que vaporiza primeiro? Claro que o éter tem um ponto de ebulição inferior, por isso nós dizemos que eles são mais voláteis, tá certo? Na sequência, os éteres, quanto ao estado físico, eles são líquidos, são, olha, incolores, mais um aí, ó, incolor, tá bom? Nós temos lá os fenóis também que são incolores, a água também é incolor. Então, quando estiver no laboratório, muito cuidado. Eles apresentam um cheiro agradável e, por causa da boa volatilidade, quer dizer, a passagem de passar para o estado gasoso, eles são bons solventes para substâncias orgânicas, tá bom? Baixa polaridade, francamente polar. A água não, a água é muito polar. Você viu que as substâncias que se dissolvem na água, geralmente são as hidrofílicas e elas são extremamente polares. Aqui não, aqui os éteres apresentam baixa polaridade, portanto, insolúveis na água. Para dar nome aos éteres, então nós temos o prefixo referente a um radical. São dois radicais, né, separados por oxigênio. Então, pegamos o radical de menor, o prefixo menor radical, seguido de ox, mais o nome do hidrocarboneto do maior radical, como sendo metano, etano, propano, etc. E em cadeias abertas, teremos que escolher uma das cadeias para ser a principal. A outra será substituinte com terminação ox. Vamos ver então? Olha só. Nós temos aqui um éter. Olha aí, o oxigênio está aí. Então, radical de menor tamanho com menos quantidade de carbono e que tem maior quantidade de carbono. Um carbono é métil. Então, olha só. Metóx, propano, porque o outro radical é lido como um alcano. Como três carbono, metóx, propano. E aí nós temos o quê? Metóx, benzeno, tá bom? Benzeno tem 6 átomos de carbono, mas metil porque nós estamos com o radical metil. Independente do que tem menor quantidade de carbono, está à esquerda ou à direita do oxigênio. É bom lembrar, nem sempre o radical que tem menor quantidade de oxigênio, ele está à esquerda do oxigênio. Ele pode também estar à direita, e pouco importa, afinal de contas, os elétrons estão se movimentando, tá joia? A nomenclatura dos éteres com apenas um grupo éter, utilizamos a palavra, isso aqui é a nomenclatura usual, tá bom? A nomenclatura usual, nós utilizamos éter, prefixo e ílico, né? Então, éter dimetílico, lembrando que essa nomenclatura é a nomenclatura comercial, comercialmente falando, porque senão seria na oficial metóx, metano, e na usual nós temos aqui o éter dimetílico, tá bom? Isso aqui é a nomenclatura usual. Como nós temos aqui 2 anéis benzenos, mas cada radical desse aqui é como se fosse um fenil. Então, olha aí, ó, então éter difenílico. Outro exemplo aqui, ó, nós temos aqui agora, olha só, 2-metóxipropano. O que é isso aqui, ó? 2-metóx. Então, nós temos aqui, ó, no carbono 2, então nós temos aqui o heteroátomo ligado. Então, olha só, considerando assim, nós temos 2-metóxipropano. E dessa forma aqui, nós temos aqui o quê? Um ciclopentano. E aí, simplesmente, olha, um carbono, 2 carbono. Então, nós temos aqui um carbono, 2 carbono, nós temos o quê? O
ciclopentano. E assim, na sequência, vocês estão aprendendo como identificar e a nomenclatura dos éteres. Com relação a éteres, olha aí, quando o átomo de oxigênio está ligado a 2 átomos de carbono, formando uma cadeia carbônica. Então, nós temos uma cadeia cíclicas e, com certeza, a nomenclatura, você começa com epóxi, seguida o nome do hidrocarboneto. Como assim, professor? Olha aí, ó. Na realidade, o oxigênio, ele está o quê? Entre um átomo de carbono e outro, mas ele está formando um ciclo. Está vendo o ciclo? E toda vida que isso acontecer e esse heteroátomo for oxigênio, nós estamos através de um éter caracterizado como epóxi. Como tem 2 carbonos, então, epóxi, etano. No caso aqui, ó, nós temos uma cadeia carbônica com 3 carbonos, mas o oxigênio está ligado no carbono 1 e 2. Então, epóxi, propano. 1, 2, epóxi, propano. Isso aqui são particularidades da nomenclatura dos éteres, para que a gente possa, então, vivenciar. Algumas aplicações dos éteres, nós temos o éter, por exemplo, o éter dimetílico, né, que é o metóximetano, é utilizado na medicina como hipnótico. O éter dietílico, né, que é o etoxetano, ele é utilizado como solvente na extração de óleos e gorduras. E o éter metiltecbutil é um aditivo à gasolina como substituinte ao etílico anidro. Já viram o quê? A gasolina aditivada? Então, eis aí um bom exemplo, tá bom? Para melhorar ainda o seu aprendizado, convidamos vocês para um Aprender Fazendo. E desse Aprender Fazemos, olha só o enunciado. Exemplo 2. O etoxetano, que é o éter comum, ou seja, o éter dietílico, ele é utilizado como anestésico usado em 1842. E foi substituído gradativamente por outros anestésicos em procedimentos cirúrgicos. Então, quando não tinha outros anestésicos, usava o quê? O éter dietílico. Atualmente, ele é muito usado como solvente apolar nas indústrias, em processo de extração de óleos, gorduras, essências, entre outros. E a estrutura do éter comum, que explica o uso mencionado no texto, é a seguinte. E aí, qual seria a estrutura do etox? Ok? Etoxetano ou do éter dietílico. E aí, meu caro aluno, o que é que você... Olha lá. Então, etoxetano ou éter dietílico, que é o éter comum, qual seria a estrutura da molécula desse composto? Seria a letra A, letra B, C, D ou E. É bom lembrar que, olha só, por que é a letra B? Olha aí, os radicais são iguais, etox, etano, ou simplesmente éter dimetílico. Então, toda vida que tiver diante dessa substância, conheça a forma molecular e a forma estrutural dele, tá bom? E assim, o que acontece? Nós podemos observar, meus caros alunos, que nesta aula demos sequências, tá bom? Nós demos sequências às funções oxigenadas. Anteriormente aprendemos sobre álcool e enol, e nesta aula sobre fenol e éter, fenol, hidroxila ligada diretamente ao anel benzeno, e os éteres quando você tem o oxigênio ligado a 2 radicais, a 2 carbonos. Na sequência, ok. Esperamos você ter entendido, mas convidamos a você ficar ligado, porque voltaremos já já para fazer uma retrospectiva do conteúdo aqui abordado e garantir sucesso na sua atividade de sala. Valeu? Voltaremos já já.